Deus, começa a falar com o Senhor o que você veio fazer aqui hoje. Sabe, essa palavra não será um esboço trivial, uma pregação expositiva de um texto, mas essa é uma pregação da madrugada. Feche seus olhos aí, comece a falar você e Deus. Eu tinha um esboço pronto, feito, enviado a mensagem para a arte, os versículos e tudo mais, até que nessa madrugada o Espírito Santo falou de uma maneira tão avassaladora no meu coração sobre esse tema. Começou a queimar no meu coração isso pela madrugada. Enviei para a Andressa quase 2 da manhã. Eu falei: Andressa, desculpa, mas olha, mudou tudo aqui. Sei que não precisa ter arte, eu sei que não dá tempo. Está aqui os versículos que o Senhor foi ministrando no coração. Então, nesse momento, aquieta o seu coração e você e Deus, feche seu olho. Comece a meditar o que de fato você veio fazer aqui. Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Enquanto a gente estava aqui no louvor, o Espírito Santo, ele estava falando no meu coração sobre resistência. E há corações aqui que precisam voltar para Jesus. Há corações aqui que precisam se dobrar para Jesus. É uma questão de escolha, irmãos. Ou você escolhe se dobrar agora, ou você vai se dobrar só no dia do juízo final, porque não tem escapatória. Nós cantamos aqui, Filipenses capítulo 2, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou nós já fazemos isso em vida e damos uma resposta ao sacrifício de Cristo. E vamos fazer de novo no juízo final, mas ai daqueles que só fizerem no juízo final. Jesus, ele está voltando. E quem somos nós para acharmos que temos o controle da nossa vida nas nossas mãos? Acharmos que podemos ir um pouco mais, esticar um pouco mais a corda. Afinal, somos jovens, afinal, não estamos idosos, não temos doenças graves, temos muito tempo ainda pela frente. Quem somos nós? Se nem a preocupação, nós conseguimos resolver nada com preocupação. Jesus fala, quem mais, por preocupado que esteja, consegue acrescentar 1 centímetro à sua vida? Um côvado. Jesus, ele está no controle de tudo. Jesus, ele está voltando. E a questão é como nós vamos estar preparados para encontrar Jesus nesse dia. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Se você morresse hoje, agora, nesse dia 8 de setembro de 2024, são 9h30 da manhã e 34 segundos. Se você morresse agora, para onde você iria? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está escrito, como diz lá em Apocalipse, no livro da vida do Cordeiro? Pois eu te digo, se há alguma dúvida no seu coração, ou se você tem certeza, eu não sei para onde eu vou, hoje não iria para o céu, nunca encontrei Jesus, mas nunca entreguei a minha vida a Ele, ou estou distante dEle, eu quero te dizer que hoje é o dia de você retornar da onde você está e entregar o seu coração para Jesus. Hoje é o dia de baixarmos as nossas guardas, de baixarmos os nossos escudos, de abrirmos mãos do nosso racionalismo, de abrirmos mãos daquilo que acreditamos até aqui muitas vezes, do que é a vida, do que é a felicidade. Fomos feitos para ser felizes. Não, nós vivemos e fomos feitos para adorarmos a Deus, para darmos uma resposta ao que Jesus fez, para darmos uma resposta a Efésios capítulo 4, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nós nascemos para dar uma resposta a isso. O plano redentivo de Deus enviou o seu Filho que foi esmagado, moído pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios, se fez pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós precisamos dar uma resposta a isso. E só quem pode nos convencer e nos conduzir a essa resposta é o Espírito Santo de Deus.
Jesus ele estava indo, certa vez, está lá em Lucas capítulo 10, se não me engano, no final do capítulo, Jesus ele estava indo de caminho, diz o texto, e ele entrou numa aldeia, e nessa aldeia tinha uma mulher chamada Marta, e essa mulher recebe Jesus na casa dela. E aí Jesus entra na casa de Marta, ele entra na casa dessa mulher, e o texto diz que essa mulher tinha também uma irmã chamada Maria. E o texto também diz que Maria, essa irmã de Marta, ela se encontrava assentada, quedada, jogada aos pés de Jesus quando ele entrou em sua casa. Marta não. Ela andava muito preocupada, fazendo os seus serviços, fazendo as coisas. E em um determinado momento, Marta, ela chega na porta da cozinha para a sala, olha para Jesus e fala: mestre, não importa que eu esteja servindo sozinha, e minha irmã está aí, ordena-lhe, pois, que levante e venha servir comigo. E Jesus olha para ela com toda a sabedoria e mansidão e fala: Marta, Marta, andas ansiosa e fadigada por muita coisa, quando pouco é necessário. Pouco é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Marta: Marta, estou preocupada e dando importância a tantas coisas, mas eu quero te dizer hoje o que realmente importa. Eu quero te dizer, Marta, o que verdadeiramente importa para mim, que sou filho de Deus encarnado aqui. Quero te dizer o que realmente importa. A irmã que você está criticando porque está fazendo e que está aqui teoricamente perdendo tempo, aqui aos meus pés, deixa eu te contar uma coisa. Ela está fazendo o que verdadeiramente importa. Você, o fruto, o seu estilo de vida, a maneira que você está vivendo, Marta, de um lado para o outro, fazendo, acontecendo, vivendo a sua vida, é porque isso diz sobre o seu coração, Marta. Você está ansiosa, fadigada, você está toda hora fazendo, vivendo, se alegrando para lá e para cá. Mas deixa eu te falar, pouco é necessário. E Maria escolheu essa boa parte. E essa parte, ela não vai ser tirada dela. E enquanto eu meditava sobre esse tema que o Espírito Santo começou a falar no meu coração, só deitei no sofá do meu escritório e fiquei ouvindo o Espírito Santo falar sobre exatamente essa frase: o que verdadeiramente importa. Porque Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A lógica do reino de Deus, ela não é a nossa lógica humana. Porque para fazermos, para ganharmos as coisas, nós temos que fazer, que acontecer, que produzir, e acumular, e ter, e avançar, e ganhar, tudo. Mas no reino de Deus, aquele que perde é o que ganha. Agora, aquele que ganha, aquele que busca a sua vida aqui, ele perdeu. No reino de Deus ele perdeu. Mas aquele que está disposto a abrir mão da sua vida aqui, esse ganhou. O que? No reino dos céus. Quando Jesus ele se revela às igrejas da Ásia, interessante, duas igrejas que são muito contrastantes. Quando ele chega para a igreja de Esmirna, que era de fato pobre, de fato passava privações aqui nessa vida, ele fala: você é pobre, mas és rico. Então, humanamente, nessa vida você está vivendo privações, mas eu quero te dizer que espiritualmente você é rico. Agora, para a igreja que era rica, como Laodiceia, fala: você é rico, mas eu quero te dizer que na verdade és pobre. Então, entenda que não tem muito a ver aqui com dinheiro, não. Na verdade, eu quero que você entenda profeticamente esses textos, dizendo: você que está perdendo a sua vida aqui, eu quero dizer que espiritualmente você é rico. Agora, você que está ganhando tudo, Laodiceia, você que acha, você que está ganhando, que se acha rico, suficiente, você é pobre. O que Jesus diz uma vez? Que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entenda o rico aqui.
não é aquele que é abastado financeiramente, mas é aquele que já tem na vida dessa terra a sua suficiência. Está suficiente a vida que eu tenho aqui. Eu já estou satisfeito com os prazeres daqui, com as conquistas daqui, com viver essa vida. E aí Jesus está dizendo, ai, ai, ai. Aquele que vê como suficiente, já é suficiente, tipo, Jesus, não preciso de Jesus, eu já tenho o suficiente. Deixa eu te falar, a única coisa que é suficiente na vida de um homem é Jesus. Só Jesus pode preencher a vida de uma pessoa. Eu queria que você meditasse comigo e abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos meditar rapidamente aqui sobre 4 personagens, sobre esse tema do que verdadeiramente importa. E o primeiro deles é Moisés. Êxodo, no capítulo 33, vamos ler na versão NVI, do versículo 1, vamos lendo alguns versículos, vamos ler inicialmente do 1 ao 3. Diz assim: Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi. A terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde fluem leite e mel. E preste atenção nisso. Eu, porém, o Senhor dizendo, eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então, o que Deus está comunicando ao povo através da vida de Moisés? Moisés, olha, sai daqui desse lugar geográfico que vocês estão, se movam lá para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos patriarcas. Chegou a hora de vocês possuírem essa terra, vocês podem perseguir agora esse caminho. Eu já entreguei isso na mão de vocês, vou eliminar os inimigos, vocês vão entrar na terra, vocês vão viver a promessa que eu fiz. Mas eu quero dizer que eu mesmo não vou com vocês. Vou mandar um anjo, o anjo vai, mas eu não vou. Entra na sua cabeça isso? Entra na sua cabeça? Alguém que pode estar vivendo uma promessa de Deus sem Deus? Eu posso entrar, vai lá Moisés, vai, leva o povo, guia, entra, mas eu não vou. E aquela terra era a melhor terra da época. Um povo que, você imagina a condição do povo, vindo de uma escravidão, sem casa, peregrinando no deserto. Mesmo assim, a misericórdia de Deus se revelava sobre eles. E agora chegou o momento de... isso agora vai ter um fim, vou chegar na minha terra, onde mana leite e mel, onde tem ribeiros, onde tem campinas, onde eu vou plantar e vou colher. Acabou esse tempo de vale. Só que em vez de comemorar e sair correndo, povo, vamos lá, chegou a hora, a gente vai chegar na terra, Deus já disse, já está liberado, a gente vai entrar. Olha o que acontece lá na frente. Vamos para o versículo 12. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Aí olha Moisés como ele era ousado. Se te agradas de mim, revela-me os seus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Então, na verdade, desde o capítulo anterior, Moisés ele se coloca como um dos maiores intercessores da Bíblia, que fica clamando pelo povo. Quando Deus pensa em destruir o povo em Êxodo 32,
E aí Moisés, como se ele se jogasse na frente de Deus, calma Deus, pensa bem, depois você lê o 32 em casa, pensa bem Deus, olha só, esse é o seu povo, você libertou eles, você conduziu eles com mão forte, Deus, ele ainda é teu povo, eles viajam na maionese muitas vezes, mas eles ainda são teu povo. E aí vem o versículo, e Deus mudou de ideia. Entra na sua cabeça Deus mudar de ideia? Claro que não, não do jeito humano. Porque a mudança de ideia de Deus, na verdade, não é porque Deus foi pego, desprevenido com uma informação que ele não sabia. Ah, agora você me falou, isso faz sentido. Não. É que algumas situações a gente tem que, os escritores bíblicos, e o que mais se aproxima é a gente entender que Deus mudou de direção. Não porque ele foi surpreendido por uma informação que ele não sabia ou alguma coisa do tipo. Mas o que Deus quis, desde o início, tratar em Moisés, foi gerar em Moisés um intercessor. Deixa eu falar para Moisés que eu vou destruir aquele povo, eu vou massacrar aquele povo, eu vou eliminar eles, e vou ver a reação de Moisés. Porque ele podia falar, Deus, é isso mesmo, também estou cansado, o povo não quer nada, manda brasa, vou ficar aqui do alto do monte observando e olhando tudo. Mas Moisés não, na hora suscita o intercessor dentro dele. Ele se joga na frente e fala, Deus é o seu povo. E aí Deus fala, meu garoto, entendeu o que eu queria. Que em você fosse suscitado o intercessor. E aqui o mesmo Moisés intercessor, ele está dizendo, agora ele está pedindo para a vida dele com Deus. No 13, se te agradas de mim, revela-me os seus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o seu povo. Olha o 18. Não, olha em diante, olha o 14. E o Senhor respondeu, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Se não fores conosco, Deus, não nos faça sair daqui. Moisés está dizendo, o que eu quero é a sua presença, é isso que verdadeiramente importa para mim e para o povo. Não é o que eu posso conquistar aqui, não é nem a promessa que o Senhor mesmo fez, mas o que importa é o Senhor que fez a promessa. Não é nem a promessa que eu posso receber, não é nem os benefícios que eu posso receber, mas a sua presença é o que verdadeiramente importa. Então Moisés declarou, se você não for conosco, porque o que eu me importo é com a sua presença. No original diz, com a sua face. Não nos faça sair daqui. E o 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse, aí ele era ousado mesmo, ele deu mais um passo. Peço-te então, que me mostres a tua glória. Então, Senhor, não basta eu te conhecer, não basta eu conhecer os seus caminhos, que ele acaba de pedir no 13, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça, porque isso é que importa para mim. Aí quando Deus se aproxima e diz, tá bom, eu vou com vocês, Moisés, eu estou me agradado de vocês, então Deus, me revela a tua glória. E a glória aqui, a palavra é o caráter de Deus, é a essência de Deus. Senhor, eu não quero só te conhecer em um certo nível de profundidade, mas eu quero acessar o seu caráter, eu quero conhecer a sua essência. Me revela a tua glória, Senhor. Eu quero dar um mergulho em ti, Deus, que ninguém deu até hoje. Não para eu me sentir melhor, mais alto que os outros, mas porque o pouco que eu já te conheço já me cativou tanto que eu quero é a sua glória. Eu quero conhecer o peso do seu caráter. Eu quero conhecer a sua essência, Deus. E Deus responde, eu farei passar toda a minha bondade. Aí você entende que a essência do caráter de Deus é o quê? A bondade. E eu farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. E aí você sabe da história. Moisés vai para a fenda da rocha, e o Senhor passa, não a face dele, porque ele diz, ninguém pode me ver, Moisés, porque seria fulminado imediatamente. E o Senhor passa diante de Moisés, a ponto de o contato com a glória de Deus, com o caráter de Deus, com a essência de Deus ter sido tão grande, que o rosto dele volta brilhando. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, para vocês, foi o que, enquanto eu estava lá, o Espírito Santo ministrando no meu coração, era o que importava para Moisés.
que verdadeiramente importava para ele era a presença de Deus. Não era nem a promessa, não era o milagre que tinha sido feito, que podia ser feito, não era o benefício da aliança, mas era o Senhor que fez a aliança. E às vezes a gente tem vivido a nossa vida focando nos benefícios dessa aliança, vivendo em resposta aos benefícios da aliança, e não por amar de coração inteiro o Senhor que fez a aliança. Desejar a presença dEle, a esse ponto de, olha, se precisar abrir mão da promessa que o Senhor mesmo fez para mim, eu abro, porque o que eu quero é o Senhor, eu não quero ir sem o Senhor. Eu quero conhecer os seus caminhos, revela-te os seus caminhos, eu quero conhecer a tua glória, era isso que importava de verdade para Moisés. E aí, se você der um salto na história de Moisés, lá para Hebreus capítulo 11, lá para Hebreus no capítulo 11, versículos 24 a 26, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês sabem da história, Moisés foi adotado pela filha de Faraó, e foi criado como se filho fosse, e teria todos os direitos da linhagem real do maior império do mundo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Então ele abriu mão desses benefícios que ele tinha direito. Ele abriu mão dos direitos que ele tinha. Voltou para o deserto, se juntou com o povo dele. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo a usufruir os prazeres transitórios do pecado. A usufruir os prazeres transitórios do pecado. Todos aqueles na palavra de Deus, na história, se a gente olhar para a nossa própria vida, todas as vezes que nós trocamos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, por prazeres transitórios, nós perdemos. Todos os que fizeram isso, perderam. Vocês lembram de Jacó? Trocando aquilo que estava, a palavra, porque não era só uma bênção, era a palavra de Deus que estava sobre a vida dele. Ali não era só uma bênção de ser o primogênito, mas entenda que a bênção vinha com uma palavra sobre a vida dele. Ele troca a palavra que estava sobre a vida dele por um prato de lentilhas por causa do estômago dele, por causa da fome dele. É o que Paulo escreve aos Filipenses e diz, porque o Deus deles se tornou o seu próprio estômago. E às vezes nós trocamos, ou temos trocado a comunhão com Deus, a presença de Deus, a face de Deus, por um prato de lentilhas. Mas Moisés rejeitou isso ao usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque para ele tinha outra coisa que realmente importava. E olha o 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. E quando o Espírito Santo trouxe o texto, eu acho que eu nunca tinha percebido nesse versículo, que foi por causa de Cristo. Quando, se você for ler na tradução de King James, é por amor ao Messias, que nem tinha sido enviado ainda. Por amor de Jesus, por amor ao Messias, por amor a Cristo, que nem tinha sido revelado ainda para a humanidade. Mas esse homem, a presença de Deus importava tanto para ele. Na escala de valores dele, a presença de Deus vinha lá no alto, que para ele já tinha sido revelado acerca do Messias. Por causa do Messias, ele entendeu, por causa de Jesus, que era uma riqueza maior. Ser desprezado aqui, junto com o povo, do que os tesouros do Egito. Porque ele contemplava uma recompensa. E não era uma recompensa aqui. Se a gente avançar para outro personagem bíblico. Enquanto deitado ali naquele sofá, veio o Espírito Santo abrindo diante dos meus olhos os textos e falando no meu coração sobre Abraão. Ainda em Hebreus, fique aí em Hebreus, estamos abertos em Hebreus 11. Olha o versículo 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Aí eu paro aqui, antes de ler o resto. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa,
como se estivesse em terra alheia. A terra era dele, mais uma vez ele tinha direitos, mas ele abriu mão de usufruir daquela terra da maneira que ele podia usufruir. Você entende? É o paralelo enquanto eu estava ali meditando. Você imagina se hoje você ganhasse aí um terreno gigantesco na frente da praia que você mais gosta, um lugar lindo e maravilhoso. E você tem todo o dinheiro do mundo na sua conta bancária para construir o palácio que você quiser, para construir o lazer e o entretenimento que você quiser ali, para você usufruir daquilo. Mesmo com todo o dinheiro do mundo na conta bancária, mesmo com o melhor terreno dos seus sonhos na cabeça e na frente da melhor praia que você quer, você deliberadamente escolhe ir na loja de departamento, comprar uma barraca de camping e se instalar numa barraca, mesmo sendo seu, mesmo você tendo condições, mesmo você tendo direitos. Ele escolheu peregrinar na terra da promessa, como se fosse em terra alheia. Ele explica, habitando em tendas. Ele não se fixou em nada daqui. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olha o 16, de 15 e 16. Falando dos heróis da fé. Se, na verdade, se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, desejam uma pátria superior. Isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o Deus deles. Porque Ele preparou uma cidade. E Abraão já aguardava por essa pátria. Quando a gente lê aqui no texto de Hebreus, vai falar que esses homens, heróis da fé, eles foram peregrinos na terra, porque eles aguardavam uma pátria superior. Porque o que realmente importava para Abraão? Conhecer a Deus, obedecer a Deus. Abra lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 5. O Senhor Deus está tendo um papo reto com Isaac. Teve fome na terra, ele queria descer no Egito. E aí Deus, Isaac, não desças ao Egito. Não desças. E no versículo 5, tem um texto que buga a nossa mente também. Deus diz assim, porque o seu pai Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Porque o seu pai guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e a minha lei. Mas nem lei existia na época ainda, porque Moisés só veio depois. Esse homem andou tão perto de Deus, que ele conseguiu agradar a Deus e cumprir o que estava no coração de Deus, sem precisar ter a lei revelada a todos e a todo o povo. É como se Deus tivesse revelado em primeiro lugar a Abraão, porque ele andou tão perto de Deus. Aí Deus está falando para Isaac, olha, o seu pai, Abraão, ele obedeceu os meus decretos, as minhas leis, os meus mandamentos, quando nem existia lei ainda. De tão perto de Deus que ele andou. Porque o que verdadeiramente importava para ele era a presença de Deus. Vocês lembram quando vira a chave na vida de Abraão? Deus faz a promessa para ele em Gênesis 12. E todas as vezes, se você ler do 12 em diante, que Deus aparece para Abraão, ele questiona alguma coisa. Estou velho, Sara está velha, Senhor, meu filho, ora Eliezer de Damasco, que é meu descendente. Olha, toda vez que Deus se apresenta para Abraão, ele questiona. Mas no capítulo 18 de Gênesis, a chave muda. Porque acontece ali uma teofonia, Deus se manifesta fisicamente, ali no caso é Jesus se revelando. Abraão, quando ele vê ali debaixo do carvalho,
a presença de Deus ali, as coisas mudam. Porque agora Deus se revela e Ele não questiona. Agora Ele fala, não passe de mim. Deixa eu fazer para você um pão. Deixa eu fazer para você algo para você continuar a sua viagem. Fica aqui comigo, eu quero a sua presença. Ali muda. Quando ele toma essa atitude de não questionar, de não perguntar quando, por que demora, ou seja, por que as coisas daqui e tudo mais, quando ele tem essa atitude em Gênesis 18, não passes de mim, fica aqui comigo. Eu quero a sua presença, deixa eu fazer alguma coisa para você, porque eu quero te agradar. Deixa eu fazer um pão para você continuar a viagem. Eu quero te agradar. E aí ele fica. E aí Deus vira para ele, nessa figura humana, vira para ele e diz assim, em verdade te digo, que antes da primavera, Sara dará luz a um filho. Quando a atitude dele muda, em vez de questionar, de cobrar alguma coisa aqui da terra, ainda que seja um filho, que eu cobrar alguma coisa, uma promessa, está ligado em algo daqui. Quando ele fala, não, eu quero é a sua presença, fica comigo, não passa de mim, eu quero você. Ele fala, você entendeu agora? A entrega na vida de Ana, lembram de Ana? O texto em 1 Samuel diz que Deus cerrou a madre de Ana. E aí, o que provoca na vida de Ana? Uma entrega. A entrega foi provocada na vida de Ana. Não foi o diabo, não foi uma doença, não foi o acaso, não foi o cosmos, foi Deus que fechou a madre de Ana. Isso provocou o quê? Se derramar diante da presença de Deus, clamar, se humilhar. Vou te conceder. Esse homem andou tão perto de Deus que em Tiago 4 diz que fala, Abraão, o amigo de Deus. O único na Bíblia que é chamado de amigo. Aquele que conseguiu agradar a Deus, obedecer as suas leis e os seus mandamentos, sem nem ter lei e mandamento. Porque o que verdadeiramente importava para ele era a presença de Deus. A ponto de Jesus falar em João capítulo 8, 58, ali 56, Jesus falar, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. E quando Abraão viu o dia de Jesus? Quando Deus pede, certo dia, depois que Isaac nasce, que Deus pede, me dá Isaac, o seu filho, sacrifica ele para mim. E aí aí Abraão vai subindo o Monte Moriá com o menino, com as madeirinhas, o menino pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá. E à luz de Hebreus capítulo 11, se você for ler lá no 17 em diante, vai dizer que Abraão, em momento algum, duvidou de fazer aquilo. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. É diferente da gente, que a gente às vezes vira pensando lá em casa, você pensa, você quer subir ou quer pegar uma água, alguma coisa, você está cansado, você vira para o lado, para a esposa, para o marido, tanta sede, vou lá na cozinha pegar uma água, tão cansado aqui. Você não vai pegar água, você está falando que vai, para ver se comove a pessoa a dizer, não, deixa que eu vou para você. Não, amor, deixa aqui, eu vou lá e eu pego. Né? Você fala ali. Aqui em Abraão, ele, em momento algum, ele foi subindo. Ó, Deus, estou subindo, hein? Ó, você vendo que eu estou indo, né? Ó, cheguei aqui, ó. Deus, ó, botei aqui, ó, a lenha está aqui, ó. Deitei o menino, Deus, você não vai fazer nada, não, ó. Você não está vendo? Ó, eu já fui. Não, aqui, ó, Hebreus 11. Pela fé. 19. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Ou seja, quando Deus pediu, ele já matou Isaac no coração dele. Ele não ficou, será mesmo, Deus? Você vai, ó, estou indo, hein? E aí, ó, você já está satisfeito, está vendo que eu estou indo? Não. Ele considerou, ele já tinha aceitado que o filho dele tinha morto, que ele já tinha entregue para Deus no coração dele. E aí ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar. Mas em momento algum ele pensou em não fazer o que ele ia fazer. A ponto de, e aí Jesus fala, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Abraão vê o dia de Jesus? Nesse dia. Em que Abraão pega o machado para imolar o menino. E aí, o texto bíblico diz que quem fala com Abraão? Não foi Deus, não foi um anjo, foi Jesus. O anjo do Senhor apareceu para Abraão e disse, não, Abraão, poupe o menino. O anjo do Senhor que aparece, o próprio Jesus, se revela para Abraão. E aí Abraão ali, naquele momento,
Como se Abraão falasse: ah, Deus, eu estou entendendo o que você vai fazer. Meu filho representando a humanidade que teria que morrer pelos seus pecados, e você vai providenciar um cordeiro perfeito para substituir ele. Eu estou entendendo, Deus, o que você vai fazer. E aí Jesus diz lá em João 8, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas porque esse homem, milênios antes, conseguiu ver o dia do Senhor Jesus, assim como Moisés, por amor ao Messias, preferiu ser desprezado no deserto, como que esses homens receberam essas revelações e conheceram esse segredo tão escondido do coração de Deus? Porque para eles o que verdadeiramente importava era a presença do Senhor, era estar como Maria aos pés do Senhor. Eles escolheram desde aquela época. Maria só fez repetir o que os outros já tinham feito. Eles já tinham escolhido a boa parte, que eles esperavam uma pátria superior. E aí, se a gente for ver mais um personagem bíblico, rapidamente, falar rápido sobre o apóstolo Paulo, em Filipenses 1, no versículo 22, diz que o viver para mim é lucro, mas o morrer é Cristo. Paulo está num dilema aqui. Ele estava tão próximo de Deus, ele amava tanto a presença de Deus, que ele de fato estava com um desejo tão grande de ir para a glória. Aqui você lê Filipenses 1, nesse finalzinho do capítulo, ele começa: olha, para mim é melhor ir e estar com o meu Senhor, mas olha só, tem vocês também aqui que eu estou gerando, foi a primeira igreja ali que ele abre ali, né? E a primeira igreja do Ocidente, né? A igreja que foi mais sensível a ele, a igreja que mais amou Paulo, que mais chegou junto do ministério dele. Fala: olha, tem vocês aqui, olha, legal, amo vocês, está em comunhão, mas olha só, tem o meu Senhor, eu quero estar no céu, mas olha, tem vocês, eu já não sei o que escolher. Ele diz: porque o morrer para mim é Cristo, o morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou no lucro, mas se eu viver aqui, vai ser para Cristo. Se eu viver aqui na terra, continuar vivendo, vai ser para Cristo. Viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo que eu estou vivendo aqui na terra. Queria que você, sem falar mais de Paulo, mas acho que talvez conheçamos muita história, mas se a gente parar para pensar em João Batista, que veio antes de Jesus, tem um momento que tem a discussão ali, começa um debate entre judeus, os discípulos de João, um judeu. Jesus estava batizando com João na mesma região. E aí vários vêm para João e falam: olha, mas tem o outro ali, o outro também está batizando. Tipo assim, qual o batismo que é válido? O seu, é o dele? Eles começam a discutir ali sobre a purificação. E João dá uma resposta para eles: olha, o que importa? Convém ou importa que eu diminua e que ele cresça? O que importa aí? O que verdadeiramente importa? Vocês estão aqui no debate, se é aqui, se é acolá. Tipo aquela mulher samaritana, né? Os nossos antepassados falam que é naquele monte, vocês dizem que é naquele outro. Onde está a presença de Deus? É aqui, acolá, é naquela igreja, naquele ministério, é com aquele profeta, com aquele homem, é aqui, acolá. O povo diz: Jesus, os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai procura. Aí está o povo lá no debate, o batismo de um de outro. O Batista: o que importa aqui, o que convém, é o que convém, e o que importa, que eu diminua, que ele cresça. Estou me retirando aqui, agora que chegou o noivo. Aí ele fala: eu sou só o amigo do noivo. Eu sou só o amigo do noivo. O noivo aqui tem a noiva. Eu sou amigo do noivo. Então agora que o noivo foi revelado, eu vou me retirar para o noivo aparecer, eu tenho que diminuir. Meu ministério tem que diminuir para que ele cresça. Ele agora que tem que aparecer. Não vai ter mais um porta-voz falando por ele, é o próprio Deus está aqui para se revelar. Então eu tenho que diminuir e ele vai crescer. É isso que verdadeiramente importa, que eu diminua, que ele cresça. Queria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 8. Falei, irmãos, é a palavra da madrugada. Então, um texto de Gênesis a Apocalipse. Marcos 8, versículo 35
36. Está ali na tela. Eu vou abrir aqui. Marcos 8. Vamos ler do 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, que o próprio Jesus, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Você ainda está muito com a cabeça nas coisas dessa terra, Pedro. Você está querendo poupar a vida, quando tem um propósito muito maior em eu dar a minha vida. Você ainda não está pensando com a cabeça da eternidade, Pedro. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de seu Pai com os seus santos anjos. De que adianta eu e você ganharmos o mundo e aquela troca de perdermos a salvação? Parece aquele programa antigo de televisão, lembra? Botava a pessoa atrás de um vidro, com um abafador de ouvido. Você troca um carro zero por uma casquinha do McDonald's? Sim! Lembra? É engraçado, né? A gente ria, mas na prática é o que às vezes a gente começa a arrumar nossa vida para esse lado, de fazer essa troca. Trocar o prazer momentâneos, uma vida, entre aspas, feliz aqui, com tudo de prazer, 70 anos de prazer, por toda uma eternidade, longe de Deus. Entenda, Jesus é tão bom que no Evangelho há prazer. Mesmo assim Ele nos dá benefícios, mesmo assim as bênçãos nos perseguem, as bênçãos nos acompanham. Mas que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa vida? Não sei se vocês já leram Eclesiastes, mas Salomão está buscando um sentido para a vida. E Salomão, um tempo da vida dele, ele se dedica a procurar o prazer das coisas e ao sentido da vida. Ele se entrega a todos os prazeres que ele podia. Então ele teve milhares de mulheres, na época era permitida, das mais belas do mundo. Ele buscou prazer nisso. Ele buscou prazer, na época, no paisagismo. Começou a plantar e fazer jardins, um grande hobby. Das maiores maravilhas que teve os jardins ali de Salomão. Se deu ao vinho, à boa comida. Se entregou a isso tudo, aos prazeres, às suas vinhas. Ele foi buscando o sentido da vida, no trabalho, no reconhecimento. E ele diz: é tudo cansaço, tudo enfado debaixo do sol. E aí, qual é a frase que mais se repete em Eclesiastes inteiro? Foi tudo vaidade, correr atrás de vento. Tudo vaidade e correr atrás de vento. E o homem sábio, procurando o sentido da vida em tudo que tinha nesse mundo. E toda hora ele vai concluindo a mesma coisa. Tudo vaidade, correr atrás de vento. Foi tudo vaidade, correr atrás de vento. E aí eu quero que você abra no penúltimo versículo do livro de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes 12, 13. E aí ele vai concluir toda a jornada dele. Buscou o sentido da vida em tudo, o prazer em tudo. Ele vai concluir o livro de Eclesiastes e o resumo que ele teve da felicidade que ele buscou. Talvez foi o homem que mais buscou a felicidade. A procura da felicidade. O filme começou lá com Abraão, com Salomão. E olha o que ele conclui. Agora que já se ouviu tudo que ele fez, tudo que ele tentou, tudo que ele buscou,
aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Em outras palavras, ele está dizendo que isso é o que verdadeiramente importa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E Jesus disse a mesma coisa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Se você quiser vir à frente, orar aqui no altar, queria pedir para o Perilinho, por favor. Deixa o Espírito, deixa essa palavra que caiu como uma chuva, que veio do Senhor. Deixa ela sentar na terra do seu coração. Deixa ela ir penetrando na terra. O Espírito Santo me lembra de um texto profético lá de Isaías 55. Que Deus compara a palavra dele à chuva e ao orvalho. E Deus diz que a minha palavra não voltará para mim vazia, sem que antes produza o fruto que eu espero. Então feche seus olhos aí no seu lugar, não se distraia. Talvez tenhamos aqui mais 80, 100 pessoas, lá fora, online, depois que vão ver. Só quem conhece você melhor do que você mesmo é Deus. E só quem pode trazer a aplicação específica para a sua vida de tudo que foi falado e pregado aqui por meio do Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Só Ele pode trazer a aplicação prática. Seja ministrado aí pelo Espírito Santo. Ainda que te incomode, vamos ficar um tempo assim. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Repito, se você quiser vir à frente, se ajoelhar no seu lugar ou aqui, ficar em pé, enfim. Só não perca essa mesa. Seja ministrado pelo Espírito Santo.